Bom dia, boa tarde, boa noite para você também aqui do Não Perca a Cabeça. Eu estava devendo geometria sólida, que é uma das coisas mais chatas do universo. Ô troço chato, porque a banca cobra as coisas de uma maneira que você nunca faria isso na vida. Por quê? A gente já vai ver como é que a banca cobra essas coisas, só que tem que saber as formuletas. Então, antes de começarmos a entrar nessa seara biruta da geometria sólida, meu diretor, por favor, vinheta no ar. Muito bem, geometria sólida, algo palpável. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Isso aqui é uma caixa, ó. Ela tem altura, tem uma base e tem uma profundidade. São 3D. Eu posso pegar nela. Folha de papel, eu não tenho nenhuma folha de papel aqui. Tem, só um minutinho aqui, diretor. Tem uma folha aqui. Ó. Folha de papel, só tem duas dimensões. A espessura é desprezível. Claro, aqui é uma folha na qual eu posso pegar, ela é sólida, porque ela tem espessura, ó. Por mais que seja algumas micra, mas eu posso pegar. Agora, na geometria plana normal, a espessura é zero, não tem como pegar na coisa plana, entendeu? Então, na geometria plana, não tem como pegar. Ah, a folha de papel é plana. Mentira, não é não. Se ela fosse plana, tem que ter espessura zero. Como não dá para ter espessura zero no dia a dia, então dá para pegar na folha de papel. Então, a folha de papel não é plana, tem espessura. Agora, na teoria, as figuras planas não têm espessura, tem só base e altura. Mas a sólida, por ser 3D, tem as três medidas. Que três medidas? Então agora imagine o seguinte. Aquele nosso quadrado, agora, transformar CA num cubo. Professora Maria Queiroga, professora Glícia, um abraço para as duas. Transformar CA foi em homenagem às duas. Uma mesóclise aplicada diretamente aqui na parte de matemática. Agora essa figura tem três dimensões. Tem uma altura, tem uma profundidade e tem uma base, certo? Três dimensões. Só que a banca nunca vai chamar assim. A banca vai chamar A de B e de C. Só que no caso do quadrado, lembra que os lados são todos iguais? Se os lados são todos iguais, então no lugar do A, no lugar do B e no lugar do C, eu vou colocar lado, lado e lado. Quem é o volume? Cuidado agora, quem é o volume? Lado vezes lado vezes lado, lado ao cubo. Então volume é medido em alguma coisa cúbica, metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, polegadas cúbicas, não interessa a unidade. Cuide, falar em polegada, cuide. A banca tem uma fixação com polegada. Lá eles te dão quanto vale cada uma. Nós fizemos um exercício esses dias com relação a pés. Então os caras pensam em pé, pensam em polegada, de vez em quando pensam em metro também. Então lá no fim eles pedem quanto vale isso em metros. Claro para todos? Volume. Daí um dia perguntaram, tem área? Claro que tem. Qual é a área de um cubo? Pense no seguinte, quantos lados tem um cubo? Todo mundo sabe, tem 6. Só pensar num dado, né? Tem esse de cima, tem esse desse lado, tem esse desse lado, que são os visíveis. Daí tem um do lado de lá, um do lado de lá e um embaixo. Tem 6 lados. Certo? 6 lados. Ou 6 faces, como chama a banca. Então eu tenho 6 vezes lado ao quadrado. Então, claro que figura sólida também tem área. Óbvio que tem. Então tem volume e área. Claro para todos? Se esse quadrado tiver lados diferentes, passará a ser chamado de paralelepípedo. Nome bonito para falar para a voz do almoço de domingo. Paralelepípedo. A, B e C. Quem é o volume? O produto dos três. A, B, C. O que a banca faz às vezes? Te dá o A em metros, te dá o B em centímetros e te dá o D em decâmetros. E pede o volume total. Claro, para todos, então cuide com isso. Cuide com isso. A banca tem essas birutices no meio do caminho. Certo? Quem é a área? Olha que bacana. Eu tenho esse lado de cima exatamente igual ao lado de baixo. Eu tenho esse lado aqui na frente igual ao lado de trás. E tenho este lado aqui direito igual ao do esquerdo. E eu tenho duas vezes cada um deles. Eu tenho duas vezes esse aqui, ó, duas vezes AB. Eu tenho duas vezes esse BC e tenho duas vezes esse aqui, ó, AC. Então quem é a minha área? Duas vezes AB mais BC mais AC. Claro, para todo mundo isso, então cuide. A área do paralelepípedo é 2 vezes, daí os lados somados 2 a 2. Claro para todo mundo? Muito bem.
Agora vem a parte biruta. Tudo aqui na matemática é muito biruta, mas isso consegue ser mais. Quando o nosso retângulo está em pé, ele deixa de ser paralelepípedo, muda de nome. Cara, a matemática tem uns troços biruta. Passa a ser um prisma de base retangular. Então, cuide. A banca um dia derrubou, não sei se foi no ano 2017 ou 2016, derrubou todo mundo com isso, claro, quem não estudou, obviamente. A banca falou em prisma, tem gente até hoje fazendo uma prova. Já tinha terminado, o grilo apitando, o fiscal estava em casa, já o cara tentando pensar o que é prisma. É a mesma coisa que o paralelepípedo, só que em pé, ele está apoiado no lado menor. Então, de novo, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Quem é o volume? Claro, o produto dos três. Quem é a área? A mesma coisa, 2 vezes AB mais BC mais AC. Cuide, porque esse é um prisma de base retangular. Existe também o prisma de base triangular, que foi o que caiu numa dessas provas aí, que derrubou todo mundo. Entendeu a ideia? Quem é o volume desse negócio? Aí ferrou-se. Aí ferrou-se. Quem é o C? Quem é o C? Então, raramente a banca vai pedir este volume, ele pede a área. Quem é a área? Esta é fácil. Eu tenho esses três lados aqui, esse desse lado e esse do outro, que são iguais. São três lados iguais. Então, eu tenho 3 vezes AB. Isso aqui é chamado área lateral. Área lateral. E eu tenho 2 vezes a área do triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Você vai ter que voltar, então, lá na fórmula que a banca pode te dar esse ladinho aqui, chamando, por exemplo, de L, por exemplo. Vai ter que voltar no Pitágoras, achar quem é a altura, achar quem é esta área e fazer 2 vezes a área do triângulo. Então, quem é a área total? É a área lateral, que são os 3 lados, as 3 faces, mais a de cima e mais a de baixo. Guarde bem esse conceito, vai voltar já já. Então, isso aqui é a área da base. Então, nas figuras geométricas sólidas, quem é a área total? É a área da base mais a área lateral. Sempre assim. Pode ver, ó, funciona aqui, ó. Eu tenho um de cada lado, um do lado direito e um do lado esquerdo, certo? Um do lado esquerdo e um do lado direito. Um na frente e um atrás. Então, área lateral. E mais a de cima e mais de baixo, área da base. É sempre a mesma forma. A mesma ideia, claro, muda em função da figura. Então cuide, quando está em pé é prisma, quando está deitado é paralelepípedo. Mas o grande amor da banca vem nessas próximas figuras. Eu não sei por que a banca tem fixação com isso. Teve ano que tanto o vestibular das federais quanto o Enem pediram a mesma coisa. O tal do cilindro. Quem é o cilindro? É uma figura biruta, como se fosse um prisma, só que a base agora é circular. Ele tem uma altura H e um raio R, certo? Pergunta, quem é a área total? Você já sabe a fórmula, agora você aprendeu. É área lateral mais 2 vezes a área da base. Sempre. Ah, mas na figura anterior tinha 3 vezes a lateral, sim, porque são 3 retangulões. Mas sempre, esses 3 retângulos juntos formam a área lateral, certo? Então é sempre área lateral mais área da base. Quem é a área lateral? Ué, mas que área lateral? Isso aqui é uma lata. Imagina uma lata de refrigerante. Pega a latinha. Corte. Se você cortar aqui, ó, e abrir, vai ficar com a mesma altura H, só que olha que bacana. Quando você abre, isso aqui não era uma circunferência aqui em cima? Então, quando você esticou, ele vai ter o tamanho... o tamanho da circunferência. Então, quem é a área de um cilindro? Área lateral, 2πrh, ou seja, comprimento da circunferência vezes a altura, mais 2 vezes a área da base. Pergunta, quem é a área da base? Lembrando que a base é um círculo. πr ao quadrado. Certo? Claro para todos? O que dá para fazer? Olha que bonitinho. Eu tenho 2, tenho π, tenho r aqui, tenho 2, tenho π, tenho 1r aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é 2πr h mais r. Esta é uma formuleta bacana que você pode usar por aí. Área lateral mais área da base. 2πrh, ou seja, o comprimento da circunferência que tem aqui em cima, vezes a altura, que dá a área da base, esse retangulão, mais 2 vezes a área
da tampa e do fundo, que é a área lateral, a área da base que a gente chama, certo? Que é πr ao quadrado. Como eu tenho 2πr aqui, tenho 2πr aqui, eu ponho 2πr em evidência. 2πrh, 2πr ao quadrado, certo? Essa é a figura boa. A banca tem uma fixação com cone. Todo mundo conhece cone. O que o cone tem? Altura e raio. Só que agora é um problema, porque o cone é um bico lá em cima. Lá no cilindro era diferente. No cilindro a figura era assim, completa, lembra? A mesma distância aqui, a distância lá. E no tal do cone? Raramente a banca vai pedir área, a banca pede volume. Então eu deixei de propósito para deixar os dois juntos. Quem é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Área da base, πr ao quadrado vezes a altura, h. Certo? Este é o volume do cilindro. Quem é o volume do cone? Exatamente a mesma coisa, só que dividido por 3. Se a banca afirmar que num cilindro qualquer cabem 3 cones iguais com a mesma altura e o mesmo raio, verdade. Por aqui, ó. Então guarde isso. Volume do cone é igual ao volume do cilindro sobre 3. Certo? Muito bem. Última figura, que é o que todo mundo gosta e a banca ama. Agora é uma esfera, hein? Esfera. Raramente a banca pede área. A banca gosta do volume da esfera. Volume 4/3 de πr ao cubo. Esse tem que saber, sinto muito. Só que às vezes, no Enem 2017, os caras disseram o seguinte: considere uma laranja que vai ser cortada aqui um pedacinho, que vai ter um raio pequeno. O cara contou uma história inteira. Tinha que aplicar Pitágoras para saber quem era esta altura aqui. Você tem o raio, já que esse raio é a mesma coisa que esse, tudo isso aqui é raio, então eu tinha aqui o raio. A banca te dava essa altura aqui e pedia esse H'. H', entendeu? Olha que fácil. Se isso daqui, eu vou fazer do lado aqui, ó. Aqui é o raio, aqui é o H', desculpe, aqui é o H que a banca te deu. A banca pedia quem é esse H', para que uma determinada situação acontecesse, que eu cortasse um pedaço. E o cara contava uma história inteira. Se você usasse Pitágoras aqui, você achava o H' e achava o resto. Claro para todos isso? Então aquela velha frase, trate de saber todas essas fórmulas. Tem dúvida? Volte no vídeo, aperte pausa. Tem dúvida ainda? Mande e-mail e pergunte, cara, como é que resolve isso? Certo? Dá uma descansada, já passamos dos 95 minutos. Segure aí, não se desespere, nunca perca a cabeça. Por quê? Porque eu vou, e claro, eu volto. Grande abraço, fui!